Olá, meus amigos, bem-vindos de volta. Vou trazer uma nova notícia para vocês aqui, muito importante. É importante a gente ficar por dentro das notícias, né? Então, PEC da transição propõe Bolsa Família fora do teto por 4 anos, mas PT admite negociar. Valor a ser gasto não foi fixado, mas partido estima 198 bilhões de reais para cada ano. Ou seja, eles querem aprovar, era 178, passaram para 198, e não é o teto de gastos por um ano, não é para poder pagar o Bolsa Família agora, no início do governo, como foi prometido, é por 4 anos. O que é isso? Isso é para não cair na pedalada fiscal. Então, é uma manobra muito inteligente do governo Luiz Inácio Lula da Silva para não ter problema de impeachment, como sofreu Dona Dilma Rousseff, por não ter feito uma PEC prevista para poder furar o teto de gastos, como está sendo feito agora. Então essa é a notícia que eu vou trazer para vocês aqui, junto com um videozinho da TV Senado, falando sobre esse aqui. Mas eu vou falar a notícia e depois eu trago o vídeo, tá bom? Você está no canal Agir, eu sou Caco Siqueira, seja muito bem-vindo. É um prazer enorme ter vocês aqui. E nunca se esqueça, a verdade liberta e sempre prevalecerá sobre a mentira, sempre. Não tem jeito. Sejam bem-vindos. O senador Marcelo Castro, MDB Piauí, protocolou nesta segunda-feira, 28, o texto da PEC proposta de emenda constitucional da transição, ou a PEC do teto de gasto, como eu chamo, a PEC da pedalada, que autoriza o governo do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, PT, a excluir as despesas com o programa Bolsa Família do teto de gastos pelo período de 4 anos. O texto também prevê a realização de investimentos fora do limite em caso de arrecadação de receitas extraordinárias. Na prática, a proposta não tem valor específico para essas despesas, mas estimativas do próprio PT apontam para um gasto extrateto de cerca de 198 bilhões com a PEC. A medida é negociada pelo governo eleito para conseguir manter o benefício mínimo de R$ 600 reais do Bolsa Família, mais os R$ 150 reais por cada filho de até 6 anos de idade, honrar outro compromisso de campanha do petista, como o aumento do salário mínimo e a retomada dos investimentos. Eu quero ver se ele vai cumprir com a palavra do aumento real. Aumento real, para mim, é aquilo que é acima da inflação, tá? Então não adianta dar aumento de 6% no salário mínimo, nos benefícios, se a inflação já está 7%, né? Então tem que ser a inflação mais o 1,40 que ele prometeu. Chegou a prometer 2,8, 3,4, mas já agora, hoje fala em 1,40 de aumento real, que é bom, né? Se realmente for aumento real. A gente não tem aumento real nos benefícios aí há mais de 10 anos, né? Os benefícios. Estão falando em 4 anos, mas há mais de 10 anos. Eu, pelo menos, não tenho no meu benefício. Não sei vocês. Eu não tenho aumento no benefício há mais de 10 anos. Esperemos que o presidente eleito cumpra com a sua promessa e dê realmente aumento real. Outro ponto em negócio é fixar no teto da PEC da transição o limite extra para gastos extra no ano de 2023. O formato é defendido por alguns parlamentares e também tem simpatia do grupo de economia da transição. E vamos salientar aqui um comentário à parte, que o Centrão já está amarrado aí com a equipe de transição, já está acertado. Provavelmente Lira vai ser reeleito como presidente da Câmara. Até isso é uma das trocas da concessão do apoio do Centrão para votar essa PEC e aprovar. Então praticamente ela já está aprovada, porque já foi amarrado aí entre o PT e a equipe de transição e o Centrão, né, que é comandado pelo Arthur Lira. Então fica aí a oposição hoje, a atual oposição, com cerca de 40 votos contra 190 e pouco. Então perdeu a força que teria o presidente Bolsonaro na Câmara dos Deputados e no Senado Federal. No Senado ele ainda tem um pouquinho mais do que na Câmara. Na Câmara
perdeu bastante, né? Ele teria, se fosse reeleito, uma posição muito favorável, com mais de 280 votos positivos a favor do governo, entre Centrão e os parlamentares que foram eleitos e reeleitos, que apoiam o presidente ainda em exercício, Jair Bolsonaro, né? Mas não é o caso para 2023. Então, realmente, o Centrão, todo mundo sabe que o Centrão se vende para quem paga, então não tem o que falar, né? Então, Arthur Lira já, né? Quem criticou muito o PT durante o governo Bolsonaro, hoje foi o primeiro a dar parabéns ao PT, e eu achei louvável da parte do deputado Arthur Lira em parabenizar o presidente pela sua eleição, o presidente eleito, e já amarrou lá os seus sapatinhos, já se entrelaçou com a equipe de transição para poder começar o ano já com as coisas certas na Câmara dos Deputados para ser favorável, ter emendas, né, terem dinheiro, terem cargos, e é o que Centrão troca, né, troca favores por favores. Então você me dá isso, eu faço isso. Se você me der tanto, eu aprovo, eu voto, nós do Centrão votaremos a favor do seu projeto. Se você não der, a gente não vota. E isso não é porque é governo PT, todo governo é assim. Bolsonaro fez isso, gente. Então, Bolsonaro fez isso, Temer fez isso, Sarney fez isso, Fernando Henrique fez isso, todos os governadores, todos os presidentes que governaram o Brasil fizeram isso, porque se não fizer, não governa. Essa é a realidade da política. Mas vamos assistir um videozinho de 3 minutinhos, rapidinho, do Senado Federal, que fala sobre a transição. E eu volto já com vocês. Bom dia, hoje é terça-feira, 29 de novembro. O Senado Notícias está no ar. O senador Marcelo Castro, relator do orçamento do ano que vem, protocolou nesta segunda-feira a PEC da transição e está colhendo assinaturas para a tramitação do texto. É necessário o apoio de 27 senadores para uma proposta de emenda à Constituição começar a tramitar. Foi protocolada nesta segunda-feira no Senado a PEC da transição, que tira do teto de gastos o valor necessário para manter o pagamento do Bolsa Família de R$ 600 e incluir R$ 150 por criança até 6 anos de idade. O senador Marcelo Castro, que é autor da PEC e relator geral do Orçamento 2023, deu entrevista após reunião no Centro Cultural do Banco do Brasil, de Brasília, com o presidente eleito Lula, a equipe de transição e líderes partidários. O texto inicial prevê validade de 4 anos, mas o senador disse que ajustes devem ser feitos durante a tramitação da proposta. O valor da PEC, vamos discutir. O tempo da PEC, vamos discutir. Agora, discutir a necessidade da PEC, a necessidade de aprovação da PEC, eu acho que isso é uma questão superada. O texto inicial não determina valores, mas na justificativa, Marcelo Castro fala em retirar do teto de gastos 175 bilhões de reais para o pagamento do Bolsa Família. A PEC também retira do teto de gastos as despesas com projetos socioambientais ou sobre mudanças climáticas que recebam doações e as despesas das instituições federais de ensino que sejam mantidas por receitas próprias. Daí deverá haver algum ajuste, mas no que é principal, que é o aumento do Bolsa Família, o atendimento dos vulneráveis, eu acredito que há uma unidade, pelo menos no MDB, para que ela possa avançar. Na verdade, o orçamento precisa ser corrigido. Então, o governo ele precisa do espaço do valor do Bolsa Família, porque ao recompor a saúde, a educação, os programas de enfrentamento ao combate à fome, ele precisa desse espaço orçamentário que vai ser criado a partir da aprovação da PEC do Bolsa Família. Então, eu vejo pouca possibilidade de ser menor do que 150, 160 bilhões. Muito bem, como vocês viram aí, o vídeo fala exatamente o que eu disse, né? O senador Marcelo Castro disse que não tem o que se conversar sobre a PEC. A PEC é indiscutível, necessária a fazer. Logicamente, se não fizer, o governo corre o risco de uma pedalada fiscal. Então tem que ser feita. Agora, valores são discutidos e prazo é discutido. Eles falam em 198 bilhões
para 4 anos. Provavelmente o Congresso aprove 100 bilhões para 2 anos. Essa é a realidade do que vai acontecer. Não vai passar disso. 100, 110 bilhões, mais 2 anos, o prazo máximo 2 anos. Isso é que vai ser votado, que vai ser aprovado tanto pelos parlamentares da Câmara, como pelos parlamentares do Senado Federal. Muito bem, pessoal, eu vou deixar o link no primeiro comentário afixado para vocês apreciarem, tanto do vídeo do Senado como da matéria da Folha, tá bom? Fiquem com Deus, muito obrigado pela presença de vocês, uma ótima semana e a gente se vê no próximo vídeo. Só lembrar vocês, hein? Amanhã, quarta-feira, tem culto com o pastor e eu vou transmitir a votação da revisão da vida toda, tá bom? Então, se vocês puderem acompanhar aqui pelo canal e dar uma força pro carro, eu agradeço muito, tá bom? Conto com vocês. Quinta-feira tem Dr. Tiago Queiroz, do Doutor Previdência. Não percam, que vai ser muito bom. Vamos falar sobre a revisão da vida toda, falar sobre muita coisa importante que nós tínhamos que ter falado semana passada. Infelizmente, não deu certo, porque teve o Jogo do Brasil e o Dr. Tiago achou melhor a gente cancelar e passar para o dia 1º. Então, amanhã, dia 1º, tem... Amanhã não, quinta-feira, dia 1º, amanhã é quarta, né? Quinta, dia 1º, tem Doutor Previdência, Dr. Tiago Queiroz, aqui no canal AG com Caco Siqueira. Conto com vocês. Um grande beijo e até o próximo vídeo.